Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações. Eu sou Hilgley Fagundes, de novo Hilgley Fagundes, eu tenho que aprender a falar devagar o meu nome. Bom, hoje é 22 de agosto de 2019, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica. Gente, é o seguinte, Gilberto, cara, esse aqui acho que é aquela matéria que você estava esperando aí daquele nosso debate. Um abraço, meu amigo, continue comentando aí, né? O Gilberto estava comentando comigo, né, a respeito de uma preocupação dele sobre Bolsonaro e Sérgio Moro. A mídia tem criado aí uma cortina de fumaça em cima dos dois, né? Como se Bolsonaro e Moro tivessem se desalinhado, como se Moro e Bolsonaro estivessem já entrando, se engalfinhando aí um com o outro, como se o Moro tivesse... Inclusive tem até título de matéria dizendo assim, Bolsonaro frita Sérgio Moro, né? Por causa do negócio do pacote anticrime. Vamos à matéria, depois a gente entra nesse assunto aí. Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, as notificações. Vamos lá? Ó, Bolsonaro se mostrou bastante sensível a pedidos de veto da lei de abuso de autoridade. Uma coisa aí que pouca gente sabe e a mídia não fala, mas coloca como se, né, se fosse o Bolsonaro quem estivesse resolvendo essa parada. Na verdade, quem leu o texto e quem vai apontar os pontos que deverão ser vetados é o próprio Sérgio Moro. Bolsonaro delegou essa função a ele. Então, se houvesse algum atrito, acredito que Bolsonaro não entregaria, né? Não teria entregue a ele o texto para ele dizer, ó, Bolsonaro, veta aqui, veta ali, deixa isso aqui, deixa isso aqui lá. Mas vamos embora, vamos lá. Sérgio Moro disse hoje que Jair Bolsonaro se mostrou bastante sensível a estas preocupações, de que o projeto da lei de abuso de autoridade eventualmente possa coibir alguma espécie de avanço anticorrupção. Nesta semana, associações de juízes, procuradores e policiais realizam atos em todo o país pelo veto ao texto, recheado de termos vagos que criminalizam atos de combate ao crime, como prisão preventiva, bloqueios de bens e aberturas de investigações. Claro que o abuso tem que ser coibido, mas não há um limite não há o limite, vou repetir aqui. Claro que o abuso tem que ser coibido, não há o limite de impedir a atividade ou fazer com esses profissionais tenham medo de tomar decisões certas, com receio de sofrerem acusações infundadas, disse Sérgio Moro. Bom, vamos lá. Vejam só, o que está acontecendo? Câmara, Senado aprovaram o abuso, a lei de abuso de autoridade, né? Nessa lei, nesse projeto, tem algumas coisas boas e tem muitas coisas ruins, né? Tem a pegadinha, não adianta, né? Ela é de autoria de quem? Senhor Renanzinho Calheiros, o pilantra de Alagoas, né? Então o que Renan fez? Ele criou ali um pacote aonde ele colocou coisas que são boas para a sociedade, que entre aspas são boas para ele também, né? Então o que era bom para a sociedade e era bom para ele colocou. Mas ele colocou coisas que mais eram boas para ele do que boa para a sociedade. Então veja só, nós temos aqui a questão da condução coercitiva, quando o cara é obrigado aí, né, a prestar declaração, né, testemunho, enfim. Ele é obrigado, ele não tem escolha. Isso acontecia assim, de cara, o juiz, o que aconteceu com Lula, por exemplo, né? E aí, essa é uma das coisas que ele tirou da pauta. Tem a questão também de criminalizar certos atos de juízes, o que pode fazer o juiz ter os bens apreendidos, congelados, né? Ou até ir preso de 6 a 4 anos. Quer dizer, é um negócio absurdo. Entra o bandido algemado, sai o juiz, né? É um negócio sem lógica, né? E aí isso que ele criou um monte de coisa. Tem umas coisas lá dentro que são boas? Tem. Como, por exemplo, coisas que barrariam a ação do Favreto. Vocês lembram? O cara que entrou no final de semana, só para ficar um finalzinho de semana e soltou Lula, né? Queria soltar Lula, né? Ações como a do Dias Toffoli, né, em relação ao Flávio Bolsonaro, também tem uma cláusula lá que também... Só que é o seguinte, gente, no conjunto da obra tem mais prejuízo para o Brasil do que benefício. E o que aconteceu?
Congresso aprovou, Senado aprovou, todo mundo aprovou, manda para o presidente sancionar. O que o presidente fez? Moro, chega aí. Analisa aqui, me diz o que eu tenho que vetar, o que eu não tenho que vetar. Entregou na mão. Só que a mídia foi malandra, né? Ou estúpida, não sei qual das duas. O que ela começou a fazer? Bolsonaro deu umas declarações, a mídia caiu de pau em cima. Como sempre, distorce a metade e inventa a outra metade. E aí criou-se um furdunço. E aí surgiu uma história de que Bolsonaro estava encarcando o Moro, de que Bolsonaro ia dar uma rasteira no Moro, que ia fritar, que não sei o que, o pau canta. Aí eu fico me perguntando, se Bolsonaro vai fazer isso com o Moro, e por que eles dois aí, por que o Moro ainda continua elogiando o presidente? Porque o Moro continua ainda ali, ó, afinado com o presidente, se há essa tentativa de derrubar. Aí eu me lembro do Mourão, eu me lembro do Paulo Guedes, eu me lembro do próprio Onyx Lorenzoni, né? Quantas vezes a mídia tentou causar uma briga entre eles? Uma hora, porque o Mourão até criarem, cogitarem um suposto impeachment do Bolsonaro para o Mourão assumir. Vocês lembram, eu trouxe mais de um vídeo sobre isso, a mídia trouxe em pauta. Até a própria Gleisi Hoffmann, não sei se vocês lembram, chegou a tocar nesse assunto, né, falando sobre a associação de empresários que eles estavam orquestrando aí e tal, babá, né? Enfim, deu um pau danado. Paulo Guedes, o próprio Paulo Guedes saiu porque o Paulo Guedes disse que se não for do jeito dele ele vai sair, vai abandonar o Bolsonaro e não sei o quê. Aí disseram que o Bolsonaro já estava sozinho. Resultado, você pega todas as vezes que a mídia tentou jogar um ministro contra o presidente, ou o presidente contra um ministro, resultou sempre numa ação benéfica para o Brasil. Sempre em uma ação benéfica para o Brasil, né? Naquele tempo do Moro, era quando o Bolsonaro estava indo lá para Israel, né? Quando ele foi lá também se reunir com os árabes, né? Que foi também tema, né? De uma briga, jogar o Brasil contra os árabes, e o raio que o pá. No fim das contas, Brasil e árabes, Brasil e Israel, todo mundo numa boa. Brasil não perdeu exportação, cada um ficou no seu canto, e tá tudo prosseguindo. Quer dizer, inclusive ainda aumentou e o mês que eles meteram o sarrafo foi o mês que o Brasil mais cresceu em exportação em carne de porco e ave, né? Carne de ave para os árabes. Você vê como é engraçado, né? Então, quer dizer, a mídia mostra uma coisa quando por trás está acontecendo a mesma coisa agora com o ministro Sérgio Moro. O que está em vias aí andando? Pacote anticrime. Eu acabei de ver uma matéria que aprovaram no pacote, incluíram, né, um texto no pacote anticrime que aumenta a pena máxima de 30 para 40 anos. Quer dizer, se você parar para prestar atenção e dar uma olhadinha, sempre que a mídia joga um contra o outro, aparece uma coisa para derrubar a própria mídia. Por quê? Porque o final de tudo resulta numa ação boa para o país. O Paulo Guedes jogaram o pau, cantaram, brigaram, moeram o Paulo Guedes com o Bolsonaro, colocaram que os dois... Resultado, reforma da Previdência foi aprovada na Câmara, está prestes a ser aprovada no Senado com pouca dificuldade. Isso é o quê? Isso é resultado de um governo que está trabalhando alinhado. Nós temos agora a lei do abuso de poder, o pacote anticrime, nas mãos do Sérgio Moro. Né? O Moro está dando a revisada para dizer se veta tudo ou se não veta tudo. O que é que veta, o que é que não veta. Né? Enquanto isso, a mídia sai dizendo que o Bolsonaro vai encarcar. Se o Bolsonaro vai encarcar o cara, por que o Bolsonaro entregou o negócio para ele ler e pediu a ele que ele sinalizasse o que tem ou não de ser vetado? Agora, o que acontece? Muitas pessoas, elas se apegam ao que leem, ao que veem, ao que escutam, né? E por isso, muitas vezes, eu tenho um aplicativo no meu celular de mensagem, de notícias que eu preciso, e de vez em quando eu leio algumas notícias que eu chega a dar nos nervos. Agora, por conta da profissão que eu tenho, eu meio que aprendi a controlar os meus nervos e pesquisar o assunto. Porque às vezes eu chego lá, leio cada título de matéria, cada matéria, cara, que dá vontade de eu rasgar meu voto, falando, botei no cara errado. Mas aí quando você vai a fundo, porque muita coisa que eu trago para vocês aqui, eu pego a matéria, entro no site da Transparência, entro no site do TSF, entro no site da Justiça, para um processo, uma coisa, outra, para ter mais ou menos uma base do que eu vou falar.
E aí quando eu chego lá, eu olho a matéria, eu olho o fato, eu olho a matéria, eu falo, pô, peraí, tem coisa errada. A matéria esculhamba, a coisa aqui tá diferente. Né? Então é o que estão causando agora. O que eles estão tentando fazer agora com o Bolsonaro? Eles primeiro querem criar uma falsa aliança entre Bolsonaro e o Toffoli, por conta do Flávio Bolsonaro, do quadro. Agora só tem um detalhe, que neguinho não se liga nessa história toda. Bolsonaro acabou de... gente, é por isso que eu falo. Não prestem atenção no que o Bolsonaro anda dizendo. Prestem atenção no que o cara faz, pombas. O que o Bolsonaro fez agora com o COAF? Mudou o COAF de nome e colocou ele no BC. O que isso tem a ver com o Flávio? Gente, isso significa que o STF perde a autonomia de mandar ou não mandar parar uma investigação. Isso significa que o COAF vai poder investigar o Flávio Bolsonaro sem a nhaca do STF fazer o que ele fez. Primeiro que o texto do Flávio Bolsonaro, e aí eu falo, entrem lá no coisa lá e peguem o processo, vocês vão ver lá claramente, o cara não pede para... O cara, inclusive lá tem um texto do próprio Ministério Público reconhecendo que houve investigações ilícitas de alguns dados. Não de todos, mas de alguns dados houve o acesso ilícito. O próprio MP tem essa nota no processo. Ele pede o quê? Ele pede explicações desses dados, mas isso a imprensa não te fala, não te conta, né? Ela só conta o que interessa. O que interessa? Dias Toffoli foi lá e proibiu de investigar o Flávio Bolsonaro. Acabou e, consequentemente, liberou para todo mundo. Para todo mundo, ninguém mais vai ser investigado. É isso que importa para a mídia. Não importa o pedido do Flávio, que ele pediu, não. Importa o que o Toffoli deu, né? E a consequência que isso vai repercutir, certo? Então ele pede lá explicações sobre a questão desses dados e a suspensão das investigações desses dados específicos. Não do processo em si. É só dos dados. Tá? Então quando ele dá a canetada lá falando COAF não pode investigar, ele está dando uma coisa que ele não pediu. Aí criou-se, né, em cima essa tal aliança. Só que o Bolsonaro quebra essa aliança ou quebra essa ideia quando ele traz o COAF e muda de nome lá para o BC. Teve gente que criticou, falou, vai dar não, porque é o Sérgio Moro, porque não sei o quê. Primeiro, o Bolsonaro tirou o homem de confiança do Moro. O próprio Moro já tinha dito que o cara estava atrasando o serviço. O próprio cara de confiança do Moro que estava lá, que segundo a mídia diz que é o cara de confiança, que o Bolsonaro tirou o cara de confiança do Moro. Oh, meu Deus, tá dando um pontapé no Moro. O próprio Moro chegou a dizer que não estava vendo o andamento do serviço. Mas disseram que ia lá para a economia, ia continuar tudo do mesmo jeito. O próprio Paulo Guedes falou, não estou conseguindo dar conta. Não está dando aqui, realmente não vai dar certo. Que como o presidente fez? Tirou de lá, colocou no BC, trouxe para um setor, liberando ele das mãos do Toffoli, do STF, e em contrapartida, que a mídia criou agora? A mídia criou um outro estigma em cima disso aí. E o que é esse? Agora a mídia está dizendo, não, agora vai ficar fácil para colocar, fazer indicação política. Para mídia, gente, vocês têm que colocar uma cabeça. Vocês têm que colocar uma coisa na cabeça, não é uma cabeça na coisa, não. Vocês têm que colocar uma coisa na cabeça, não importa o que o presidente fala. Eles vão sempre encontrar um jeito de tentar criticar. Se tá na fase da receita, porque o meu é muita burocracia. Se vai para a mão da justiça e quebra, da justiça como o Moro, se quebra a burocracia, não, porque agora tá na mão do Moro e o Bolsonaro vai controlar tudo. Vai para a economia, se vai para a economia não, porque na economia o Paulo Guedes não tá dando conta. E o Dias Toffoli lá tá dominando. Aí tira da economia, põe no BC que tira do STF. Não, porque agora não vai dar certo não, porque agora vai nomeação de cara. Meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo, não tem condições. Se você for deixar se levar pela mídia, você vai ficar doido. É a mesma coisa esse pacote. Eu venho falando o seguinte, gente, vamos só esperar o que vai acontecer. Deixa a mídia pegar fogo, deixa eles falarem o que eles quiserem. Eu nem ligo mais quando... Eu fico nervoso com os títulos das matérias, algumas matérias.
Não é porque eu acredito nela, não. É porque eu fico olhando a cara de madeira, de pau, a falta de compromisso com a verdade. Porque como eu tô aqui, eu vou aqui, eu tenho a minha aba aqui, gente, tem diversas coisas abertas aqui. Eu tenho o site da Justiça, tem um monte de coisa aberta aqui, uma aba só do meu Google Chrome aqui, eu tenho um monte. Por trás tem outra do Mozilla Foda, e também tem um monte de coisa aberta. Pra quê? Pra eu sair pesquisando as coisas e trazer a informação pra vocês dentro daquilo que funciona, da verdade que tá aqui. Se eu for pegar, como muitos fazem, só ler a matéria e não eu vou acabar falando, pô, tá tudo errado. Então é que nem eu falo pra vocês, tá aí essa questão do Sérgio Moro, do Bolsonaro, e da lei do abuso de poder. Né? Estão jogando um contra o outro, estão querendo aquela coisa toda. Só esperem, é só o que eu digo pra vocês. Aguardem, deixem a mídia cantar à vontade. O que importa pra gente não é o que Bolsonaro fala para a mídia, não. O que importa pra gente é o que o Bolsonaro faz para o Brasil. E até agora, tudo que ele tem feito tem dado uns bons resultados. A mídia já acusou ele de tudo. De tudo. Só não conseguem acusar o cara de corrupto. Já disseram que ele favoreceu. Começaram a falar daquele negócio do helicóptero, né? Porque ele foi pro casamento e foram junto ali. Pro mesmo lugar que ele ia, né? Todo mundo foi, por que não pode? Mas ninguém, quando surgiu a história da filha da Dilma, que toda hora andava pegando helicóptero pra ir lá de Brasília para o aeroporto, aí todo mundo se calou. A mídia se calou. Morreu o assunto. Não, pode andar, Bolsonaro. Se o senhor quiser, nós pagamos até a gasolina. Todo mundo calou o bico. Por quê? Porque a mídia não está preocupada, não é com o fato se é bom ou ruim. O próprio Figueiredo, presidente militar, às vezes ele viajava, é história, gente. Por isso que eu falo, história, estuda, menino. Se não me engano, era o próprio Figueiredo, ele viajava no jatinho da presidencial, e ele ia lá pro lado da Amazônia, ou então, às vezes ia para Goiás, ou pra qualquer... E às vezes ele tava lá, e tinha um cidadão brasileiro assim como eu, como você, né? Chegava assim e falava, presidente, eu tô indo para Brasília. Ele, sobe aí. Ele cansou de fazer isso. De dar carona para agricultores, para pessoas do campo, simples. Ele cansou de fazer isso várias vezes. Se você estudar isso daí, você encontra. Então, você vê como eles distorcem as coisas. Quando, né, ninguém esperava que fossem lembrar da filha da Dilma andando de helicóptero para lá e para cá, né, com o nosso dinheiro. E a Dilma não ia, no caso do Bolsonaro, ele ia junto. Aí a mídia é tão, a esquerda é tão podre que esses dias o Alcolumbre pegou o aviãozinho da FAB, né, queria fazer uma viagenzinha de caridade com ele, né? E muitos dos que criticaram tava lá na listinha que anda nesse avião. Eu achei bacana, eu falei, pô, mano, eu não publiquei pra vocês aqui, que a gente tava tão empenhado em outras matérias, que eu falei, vou deixar pra depois, e acabou passando. Então, é por isso que eu falo pra vocês, se liguem, não é no que ele anda falando. Bolsonaro se tornou mestre, como tem gente que fala aí nos comentários, se tornou mestre em boi de piranha. Ele joga a isca, a mídia vai em cima e deixa o pau cantar. Muitas vezes ele se joga na frente assim, ó. Ele quer tirar o foco dos ministros, ele vai lá dar uma canelada, os caras caem de pau, começam a criticar. Resultado, vem depois. Reforma da Previdência aprovada, o índice de desemprego caindo, né? Medidas provisórias sendo aprovadas, né? É o Brasil andando para frente, é a economia tomando um pouco mais de fôlego, é previsão de mais investimento no país, juros sendo derrubados para determinados setores. Deixa a mídia falar, deixa a mídia cantar, não tem problema. Passamos aí na questão da Lava Jato, da Vaza Jato, moeu, acabou. Tá ficando sem graça. A mídia tá assim, cada vez... Você sabe o que? Presta atenção? A Veja, a Folha, o DTS, estão virando noticiários assim, sabe? Ninguém tá dando mais crédito, ninguém liga mais. Eles mesmos, com esse foco deles, estão se destruindo. O presidente continua aí firme e forte. Agora, vocês podem dar crédito no que a mídia fala, ou podem esperar o resultado do que o presidente está fazendo, independente do que ele fala. Deixa ele falar. A gente tem que se preocupar não é com o que ele fala, é com o que ele faz. Isso já ficou bem claro.
Nós tivemos presidentes que falaram tanta coisa boa do Brasil e não fizeram porcaria nenhuma. O nosso assumiu uma estratégia diferente. Como mineiro, né? Vai comendo só pelas beiradas. Quando você vê, já foi. Dá o Brasil Notícias.